Gente, hoje o tema vai ser diferente sobre a minha experiência com os ETs, supostamente, né? O que eu entendi como sendo experiência com eles, né? Nossa, eu sou muito relutante para falar sobre isso porque é muita viagem, nem eu mesmo confio muito nas experiências, mas eu vou compartilhar, então já deixo de antemão aqui. Minha verdade não é uma verdade absoluta, né? Esse é um tema que, nossa, não tem nenhum consenso. Todo mundo fala uma coisa diferente, porque a maioria que acredita nisso acredita que existem muitos diferentes, que não é todo mundo igual, né? Então, naturalmente, as experiências são diferentes, a descrição que fazem deles são diferentes. Então, e a forma de contato é diferente. Então, assim, eu não quero aqui ditar regras, tá, para ninguém. Não tô falando que, olha, gente, eles são assim, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Eu vou falar da minha experiência, então deixando bem claro que vocês podem ter tido experiências diferentes e que muitas das coisas que eu vivi foi em projeção astral. Então pode ter misturado, né, com o onirismo. Então assim, vou só replicar para vocês as coisas que eu vivi, né? Então assim, eu sempre acreditei em vida pós-morte, sim, né? Desde que eu nasci, minha família é espírita, mas eu sempre acreditei em vida extraterrestre, sempre. Mas nunca foi um tema que me chamava atenção. Eu nunca fiquei super curiosa para ficar pesquisando sobre. Nunca fui a pessoa da ficção científica, sabe? Filmes de ficção. Eu comecei a assistir Star Wars tem um ano. E foi, tipo, também porque uma espiritualista indicou e tal. Mas eu mesmo nunca tive interesse. Até achava meio chatinho, sabe? Não era muito o meu estilo. Meu marido gosta muito mais que eu, assim, ele não é espiritualista, e ele é bem. Ele não é cético, mas ele é zero ligado a essas coisas espiritualistas, zero. E ele super gosta, mas assim, eu, gente, praticamente zero. Mas um belo dia, né? Um belo dia de 2020, ou foi 2019? 2019, 2019. Meados de 2019, antes da pandemia. Eu não vou contar com muitos detalhes porque envolvem outras pessoas, tá? Mas eu vou começar falando como que começou o meu contato. Eu acompanhava uma pessoa que, entre outras coisas, ela falava de vida extraterrestre. E eu já tinha visto um espiritualista falar sobre, ele fala muito mais, ele é bem conhecido, esse cara, bem conhecido. Mas ele fala de um jeito que eu já acho meio viagem, e com todo o respeito, porque ele é muito respeitado na área, ele é muito conhecido. Mas assim, o jeito que ele conta as coisas, as experiências e tudo já não me chama muita atenção. Mas essa espiritualista em questão, ela falava de um jeito que começou a me despertar interesse, né? Porque misturava bastante com a espiritualidade e tal, comecei a despertar interesse. Mas assim, interesse só em ouvir ela falando, não fiz nada a respeito. Ai, como eu posso explicar isso? Até que essa pessoa falava sobre as coisas, de vez em quando falava sobre isso, de ETs, não sei o quê. E um dia ela começou a falar sobre umas práticas que a gente podia fazer para contatá-los, assim, mas não diretamente, para estar em contato. Vou falar desse jeito. Mas não para você conversar com ET, para você conjurar ETs, para você chamar os ETs na sua casa, não era essa a proposta. Era para você tá ali, né? Participando de coisas. E uma coisa super positiva, tá? Não era pra matar a curiosidade, sempre tinha um viés muito positivo. E aí eu achei legal, sabe? Eu falei assim, ah, legal, porque eu já tinha feito outras coisas que essa pessoa falava, não sobre ET, sobre outras coisas, e sempre funcionou muito pra mim, assim. Na verdade, me ajudou demais mesmo. E aí eu falei assim, ah, meus pais também acompanhavam essa pessoa e só que essa parte de ETs, eles nunca foram muito afeiçoados, não que também não acreditam, acreditam, mas assim, não tinham muita conexão, muita sintonia. Então eu falei, ah, vou começar a fazer, né, o negócio que ela fala e tal. Comecei a fazer. A partir dali, gente, foi assim, ó, todas as noites eu tinha experiência, toda santa noite eu tinha experiência assim de e era uma coisa meio estranha. Eu lembro que a primeira foi um sonho. Foi um sonho porque era uma situação muito diferente. Eu tava num quintal
e de repente vinha um monte de nave e eles. E todo mundo ficava assim, nossa, olha, invasão alienígena, não sei o quê. E aí a gente ia ver e tal, aí a gente conseguia ver um deles e eles estavam com umas roupas muito diferentes, não dava pra ver o rosto porque eles estavam com um capacete, com umas roupas diferentes e eram baixos. Eu lembro que eram muito baixos, mas eu não conseguia ver a cara de ninguém. E beleza, depois eu esqueci, não sei se acabou ali o sonho ou se eu acabei esquecendo o restante, mas foi isso. E eu lembro de muitos, muitos sonhos assim, tipo, eles vindo, eu vivendo minha vida, de repente vinha um monte de nave. E, gente, de novo, não era uma coisa que eu ficava pesquisando. Eu não tava super apegada nisso. Eu acompanhava a pessoa porque ela tinha temas muito interessantes. E de vez em quando essa pessoa falava sobre isso. E tinha essa prática que eu fiz umas 3 vezes só. 3 vezes. A pessoa falava para fazer todos os dias. Eu fiz 3 vezes e foi muito. Mas eu comecei a ter essas experiências quase toda noite, gente. Era quase toda noite. E era uma coisa, não era tranquila, não era um contato do jeito que a pessoa falava, que, ai, seres muito bacanas, que ajudam, não sei o quê. Não. Não era nada ruim, mas era uma coisa não era uma coisa boa. Era uma coisa que causava uma sensação estranha de vulnerabilidade, sabe? E foi intensificando as experiências, eu ficando mais lúcida cada vez. Parecia primeiro sonhos, primeiras, depois eu fui ficando mais lúcida, depois eu comecei a abrir lucidez na experiência. Uma vez foi muito estranho, parecia que eu tava, tipo, em outra vida, em outro planeta, era muito louco. Essa daí eu não esqueço, porque foi muito real, assim. Eu tava, tipo, morava num prédio muito alto. Sabe esses filmes futuristas que as cidades, né, as cidades, assim, eles nem ficam mais no solo. É tudo suspenso. A cidade muito futurista, assim, os prédios... Do lado de fora, ele é todo espelhado, mas você não conseguia ver o que tinha dentro. Mas do lado de dentro, era a visão panorâmica dentro do apartamento. E nesse sonho, eu tava grávida no sonho. Tipo, eu não tava grávida na vida real. E eu tinha um marido e a gente tava dormindo, de repente acontecia um monte de coisa, assim, um monte de nave vindo. E eles pegavam, a gente ficava em pânico, eles pegavam, levavam para uma outra nave grande. E ali a gente se separava, eu e essa pessoa, a gente se separava, eu ficava desesperada. E, e depois eu esqueci. Então sempre que a gente tinha o contato, quando a gente ia ver a cara deles, eu, né, ia contatar, ia falar, eu apagava, não lembrava mais de nada, acordava e não conseguia lembrar a continuidade. Mas até aí eu sempre contava isso pro meu marido, ficava, gente, que interessante, né, e tal. Nada de ruim, mas nada de nossa, que contato interessante, tô fazendo parte de uma equipe de ETs. Não, não, nada, assim, nada de positivo também. E aí um dia, e várias vezes isso, aí uma vez aconteceu um negócio que foi bem estranho, que foi uma projeção. Eu nunca contei assim pra ninguém essa projeção, porque de novo, eu desconfio muito de mim mesma com essas experiências com ETs, porque é muito louco, né? É um negócio que ninguém sabe direito. Não tem uma literatura séria sobre, né? Com todo respeito aos ufólogos, mas assim, não tem nada muito sério a respeito disso. O que os ufólogos falam é muita das coisas que são vistas aqui na matéria, enquanto a gente está acordado. Mas quando a gente está fora do corpo, ninguém fala muito disso. Então, para mim fica difícil até confiar na minha própria experiência, né? E o que aconteceu? Essa última, que foi bem estranha. Eu tava dormindo, eu acordei fora do corpo, abri lucidez, fiz todos os testes e estava fora do corpo. Aí eu, nossa, tô fora do corpo, dentro da minha casa, levantei, fui pra cozinha. Aí eu tava com uma sede, ainda falei assim, não vou ficar pensando muito nisso, senão eu vou acabar acordando por causa da sede, né? Fui pra cozinha e, assim, meu impulso foi pegar água ali na pia, né? Então eu fui lá pra pia pegar água e eu falei, não vou ficar pensando nisso, porque senão eu vou acordar. Eu vou sair de casa. Quando eu levantei, porque minha pia fica bem embaixo da janela da cozinha. E a minha janela da cozinha não é aquelas janelas embaçadas, tipo de vitrô. É um janelão mesmo grande que dá pra ver tudo do lado de fora. Aí eu olhei pra fora, tinha um monte de coisa no céu, um monte de coisa, um monte de nave. Aí eu, meu Deus, o que que é isso? Mas eu tô fora do corpo, o que que é isso? Aí eu ia acordar meu marido, eu fui tirar ele do corpo. Quando eu vim aqui pro quarto, eu chamei ele, Lê, acorda, acorda. E ele não acordava, eu, meu Deus, esse homem tem que levantar, tem que sair do corpo pra ele ver isso. Ele levantava. Não, aí minta, aí eu saí do quarto, quando eu virei pra trás, ele já tava fora do corpo. Ele, o que que é? Eu falei assim, olha isso. Ele viu. Quando ele viu, gente, era muito louco, assim, ó.
tinha essas naves grandes que estavam vindo cada vez mais perto. De repente é, saiu da nave umas bolas assim de metal. Eram umas bolas de metal pequenas. Não era pequena assim, era tipo o tamanho de uma pessoa. E eu sabia que lá dentro tinha seres, um ser em cada bola. E eles conseguiam entrar em casa desse jeito. E eu ficava desesperada. Eu sabia que era uma coisa muito ruim que ia acontecer. E aí eu falava assim pro meu marido: pega o Léo, leva pro nosso quarto, pega ele, pelo amor de Deus. Aí ele: não, mas você tem que vir junto. Eu falei: não, você pega ele, leva pro quarto, porque eles querem me levar. Falava desse jeito. E foi isso, né? Acordei super assustada. Quando eu acordei, eu voltei pro corpo, né? Que eles querem me pegar. Voltei pro corpo na hora. Quando eu voltei pro corpo, eu olhei pro lado, meu marido tava tendo um pesadelo, tava todo agitado. Respirando assim, eu falei, meu, foi real, tava fora do corpo, ele também tá fora do corpo e ele não acordou ainda, né? Ele tava respirando assim, como se ele estivesse correndo, porque eu tinha pedido pra ele pegar meu filho. Eu voltei pro corpo, né? Acordei ele, falei, acordei, demorou pra acordar, eu acordei e falei, o que que foi? Ele, não sei, tava tendo um sonho estranho, ele não lembrou que sonho que ele tava tendo, mas ele tava muito agitado. Aí eu fui pro quarto do meu filho, peguei ele, trouxe pro meu quarto e dormi. Tá bom. Acordei de boa. Passou um dia, na noite seguinte, foi a experiência fatídica. Que eu tô enrolando, mas eu quero que vocês entendam todo o processo, porque eu já contei várias vezes essa história fragmentada. Eu já contei fragmentos porque é meio constrangedores. Eu acho super constrangedor. Lembrei quando foi isso. Sabe quando foi? Em 2020. Foi em novembro de 2020. Exatamente, foi em novembro de 2020, porque eu fiquei muito perturbada. E aconteceu um negócio depois, mas enfim. Eu tava, né, dormi. Aí daqui a pouco eu abri consciência. Eu estava no hospital. Olhem isso, estava no hospital em trabalho de parto. E tinha um monte de. Tinha um monte de gente, um monte de médico, um monte assim, ó. Sei lá, uns 10 em volta de mim. Era uma luz muito clara, muito, tipo, pra cegar mesmo, assim. E eu tava muito grog, parecendo que eu tava completamente dopada, assim. Vou falar chapada. Dopada. E eu tentava falar, minha boca, minha voz saía toda enrolada, assim. E aí eu sabia, quando eu acordei, eu acordei desesperada, igual quando as pessoas acordam antes da hora de uma anestesia geral, é bem desesperador, né? Já aconteceu comigo, já acordei antes da hora de uma anestesia geral, é péssimo, parece que tá morrendo. Eu acordei desse jeito, assim. E aí as pessoas se assustaram lá, os médicos, quando eu acordei antes da hora, eles se assustaram. E aí eles ficavam me segurando, eu comecei a me debater, eles ficavam me segurando. E aí eles tentavam colocar uma máscara em mim, como se fosse aquelas máscaras de oxigênio que colocam mesmo para dar anestesia, né? Tem anestesias que é o vapor, né? E eu ficava tentando empurrar tal. Aí eu falava assim, eu não quero isso. Aí um médico falava assim, ó, deixa ela, a gente já terminou, deixa ela aí, já terminou. Aí eu falava assim, ó, eu quero ver meu filho. Aí eu falei, é menino ou é menino? Aí eles não, ela falou assim, uma mulher, tinha uma só que era um pouco mais humana, assim, mais gentil, que eu quero dizer. Aí ela falava assim, você vai ver depois, tá? Vai dormir um pouco. Eu, não quero dormir, eu tô com muita dor. Ela falava assim, mas o que que você toma? O que que você costuma tomar pra dor? Eu não sei, você que é médica, ela, mas o que que você costuma tomar pra dor? No parto do seu primeiro filho, eu falava desse jeito. Era Vonal. Eu lembrava do nome do remédio. Foi Vonal que me deram. Então tá bom, então pode tomar Vonal, tá bom? Aí ela falou assim, eu falei, posso ir embora? Ela, pode levantar, pode ir embora. Aí eu falava assim, tem alguém aqui pra me pegar, pra me levar embora? Ela falou assim, é só você pensar na sua casa. Gente, parece uma coisa idiota, mas foi uma coisa horrível, eu me senti tão mal, assim, porque na minha cabeça tinham tirado um filho de mim e eu sabia que não era meu filho, eu sabia que não era ele. Era como se fosse um outro filho. E eu ficava desesperada, eu ficava me sentindo péssima, eu ficava me sentindo culpada. E eu sabia que eu nunca mais ia ver aquele filho, né, na minha cabeça. Então eu tava muito mal. E aí eu levantava dessa maca e ficava andando nos corredores. Como que eles eram? Eles eram todos muito bonitos, uma beleza padrão, assim, né? Que a gente tem aqui. Pensando numa pessoa padrão, era eles. Eles tinham uma pele parecendo, lembrava muito australianos,
que tem aquela pele meio bronzeada, mas tem um cabelo bem loiro, bem loiro. Cabelo até meio amarelo, assim, e uma pele bronzeada. E não tinham olhos claros, que eu lembro, assim, eram olhos escuros, mas um cabelo claro e uma pele bronzeada. E altos, todos altos, mas, gente, parecia robô, assim, não tinha expressão nenhuma. Não tinha expressão nenhuma. Ficava com. Não tinha expressão, pareciam robôs. Só tinha essa moça, que era uma médica que falou comigo. Ela parecia um pouco mais, um pouco assim, mas eu acho que eu me apeguei muito nela porque os outros eram tão estranhos, assim, me tratava como se eu fosse lixo, assim, que ela minimamente tinha um pouco de me deu um pouco de atenção, eu já achei que ela era simpática. Mas não era. Aí eu levantava assim e falava assim, eu tô com muita dor. Ela, pensa na sua casa que você volta. Aí eu, meu Deus. Aí ela falava assim, eu falei, tô com fome também. Ela falou assim, ó, vai ali naquela sala ali, pede alguma coisa pra você comer e pede o seu remédio. Eu começava a andar, falar com as pessoas, ninguém me respondia. Aí eu chegava lá numa sala e falava, moça, eu tô aqui porque eu preciso tomar um remédio. A médica falou que eu vou tomar um remédio. Ela, ai meu Deus, por que que não levam vocês pra casa? Falou desse jeito, por que que não leva logo vocês pra casa? Fica aqui atrapalhando. Aí ali eu já me toquei, sabe, que não ia dar em nada. E eu tava consciente, mas eu não conseguia lembrar que era só eu realmente pensar no corpo que eu voltava. Eu ficava ali preocupada, me sentindo péssima, com muita dor, assim, eu tava andando, me arrastando. Eu lembro que eu ficava me segurando assim nas paredes, não conseguia andar, minhas pernas estavam fracas, assim. Aí eu acordei. E aí foi isso, gente. Quando eu acordei, eu me senti muito estranha, me senti muito mal. Eu tava morrendo de dor, tava com muita cólica, muita dor. Comecei a tomar um monte de remédio, porque eu tenho endometriose, então eu sinto dores de vez em quando, então eu já tinha uns remédios em casa. E eu tava mal, eu tava muito estranha. Parecia que eu tinha perdido um filho. Parecia que eu tinha perdido um filho mesmo. E eu não tava relacionando com isso, porque foi um sonho meio aleatório, assim, na minha cabeça. E aí eu lembro que eu tava trabalhando numa empresa que já não tava muito boa. E aí naquele dia, por isso que eu lembrei quando que foi, porque agora que eu consegui relacionar. Naquele dia, naquele bendito dia, aconteceu, eu sofri um assédio na empresa e eu pedi as contas no meio de uma reunião. Nunca fiz isso, mas eu tava tão desnorteada que aconteceu isso. Tipo, já tava super mal, tinha sido uma noite péssima. E aí eu entrei numa reunião, o meu antigo gestor começou a falar um monte de asneira pra mim na frente de um monte de gente. Eu simplesmente desliguei, liguei pro RH e pedi as contas e chamei o motoboy. Ela, não, vamos conversar, não sei o que. Ele me ligou pedindo desculpa tal. Bem aleatória nessa parte, mas só pra vocês entenderem como me afetou. No dia seguinte, tudo isso 9 da manhã. Eu tinha uma reunião às 8 com esse cara, acordei péssima, morrendo de dor, muito chateada. E ele foi um cuzão, assim, comigo, gritando comigo, umas coisas muito aleatórias. O cara tava louco. E um monte de gente na reunião. Eu peguei, pedi respeito, ele continuou gritando. Eu fui lá, desliguei, liguei pro RH, falei que tava pedindo pra sair. O RH ligando pra ele, ele me ligou pra pedir desculpa. Eu não atendi mais, chamei o motoboy, mandei meu notebook, mandei meu celular da empresa e nunca mais apareci na empresa. Nunca na minha vida, nos meus 20 anos de profissão, nunca fiz isso. Eu fiz isso esse dia, de tão desnorteada que eu tava. E nossa, gente, tive que ir pro pronto-socorro à noite porque minha pressão subiu um monte, eu tava com umas dores que eu não me aguentava. E outras coisas que não dá pra falar aqui, né, que são meio pessoais demais, mas assim, muita coisa de saúde física, tá? Essa noite rendeu, assim. E depois disso eu não estava pensando muito, porque aconteceu tudo isso ao mesmo tempo, então eu não consegui ficar analisando, a minha experiência fora do corpo. Não, eu só estava vivendo aquele turbilhão, né? Quando eu voltei, meu marido falou, vamos passar o final do ano na praia, porque isso foi, eu falei que foi em novembro, foi dia 3 de dezembro. E aí ele tinha acabado de sair de férias. Eu ia tirar férias no dia 10, mas aí eu pedi as contas, né? Aí ele foi lá, arranjou uma casa pra gente na praia, eu passei um mês na praia. Um mês assim, foi até o dia primeiro. Aí apareceu uma entrevista, eu fiz lá mesmo na praia, passei, dia 6 de janeiro eu já tava empregada. Já tava começando um novo emprego, deu tudo certo, assim. E foi muito bom, a gente foi pra praia e tal, e eu relaxei. Aí foi quando, lá pro dia 15 de dezembro, eu comecei a raciocinar. E eu falei assim, meu Deus, o que que aconteceu?
E aí, gente, eu tenho uma teoria. E aí, como eu falei, pra quem não pegou o começo da live, eu deixei claro que aqui é a minha experiência, eu não sei nada sobre esse assunto e ninguém sabe. Todo mundo vive experiências pontuais e as pessoas divulgam as suas próprias experiências. Só que, bom, daqui a pouco eu falo essa parte. Qual foi a minha conclusão? Quando eu fiz aquelas práticas que a pessoa indicou, eu dei permissão. E eu não vou ficar falando quem é e nem nada, né? Mas alguns de vocês devem imaginar quem seja. Mas, e eu não sei se a pessoa ainda fala isso, eu acho que não. Eu acho que não fala mais essa prática aí fatídica. Mas a pessoa ficou magiando, estimulando a gente de fazer essa prática. E era uma prática que você dava permissão para fazer parte de um projeto específico com esses seres. Só que o jeito que a pessoa falava era como se fosse assim, igual quando a gente sai do corpo e vai trabalhar em resgate com o Exu, com os pretos velhos, com os mentores, que a gente vai ajudar pessoas que desencarnaram e estão lá ainda inconscientes, que a gente vai ajudar pessoas que estão. Enfim, sabe esses trabalhos que a gente faz no plano astral? A pessoa dava a entender que era esse tipo de trabalho que a gente faria com a equipe de ETs, né? E falava isso muito claro, gente, muito claramente. Até porque, como eu falei pra vocês, eu nunca tive interesse em ficar estudando sobre. Eu sempre acreditei, mas não era uma coisa que eu queria mexer com isso, nunca quis. Mas do jeito que a pessoa falava, pelo menos eu vi como se fosse isso. Eu vou fazer parte de uma egrégora onde eu vou ajudar trabalhando com as pessoas. E não, gente, você dava permissão para você fazer parte de um projeto que eu não sei, pode ser um projeto de hibridização. Por que que eu falo isso? Tem a minha experiência, que foi essa, né? Que depois de alguns meses eu comecei a juntar A mais B. E eu acho que de fato aconteceu alguma coisa ali. Porque eu não quis falar porque é meio chato, mas assim, quando eu fui pro hospital, eu estava com hemorragia. Eu tava aquelas dores, aquela coisa horrível que eu tava sentindo, era uma hemorragia. E por que que eu tive aquilo? Ninguém sabe. Por que que eu tive uma hemorragia? Ninguém sabe. Meu filho tinha mais de um ano. Meu filho tinha quase 2 anos, não tinha nada a ver. Então, assim, da onde surgiu aquilo, né? E aí, né, eu na praia, lá mais calma, sem trabalho, pra ficar pensando e tal, eu fui pesquisar na internet e eu vi muitas pessoas falando que aconteceu coisas parecidas com essas pessoas, coisas diferentes, mas também ruins, experiências ruins com essas pessoas que também estavam fazendo essas práticas. Não eram muitas pessoas que estavam relatando, mas eu achei alguns relatos. Tinha umas pessoas, acho que eu achei umas 3 falando que sonhava com que ela estava sendo por seres gigantes, assim, que pareciam enormes, quando ela fez o tal do trabalho lá. Eu não vi nada disso, eu não tive nenhuma experiência que eu lembrei disso, mas a que eu lembrei mesmo comigo era isso. Só que eu não entendia por que que. Então, mas tem a questão que eu sempre ficava vendo essas naves, essas coisas, e eu nunca vi o depois. Eu vi eles chegando, mas eu não vi o que acontecia depois. Era como se se fizessem a minha memória apagar ali quando eles entravam na minha casa ou quando a gente se encontrava em algum lugar. Porque eu sempre vi eles chegando. Só que nessa experiência em específico eu abri consciência no meio ali praticamente. Eu vi eles levando um bebê assim enrolado. Eu vi. Eu não vi a cara, mas eu vi eles levando embora. Então, eu, por acaso, abri consciência nesse momento. E, e é isso, gente. Então, pra mim, eu fiquei extremamente traumatizada, assim. Eu fiquei muito, muito chocada. Foi muito, muito pesado. Eu fiquei mal, assim, com esse problema de saúde por mais de um ano, que eu sentia muitas dores, muitas dores. Vim melhorar no começo desse ano. Eu tinha dores terríveis, assim, ó. Tipo, de vez em quando, eram dores horríveis. E eu vim melhorar agora, esse ano. No comecinho, no final. Não, nesse ano não, em 24, né? A gente já tá em 25. No começo de 2024. E, enfim, essa foi a minha experiência, assim. Depois disso, eu cortei laços total com o conteúdo dessa pessoa. Fiquei muito, muito
brava mesmo, porque eu falei, pô, eu acho que essa pessoa ela tá sendo ou ela tá sendo leviana, ou ela tá sendo muito ingênua, ou ela tá fazendo de propósito. Eu não acho que ela tá fazendo de propósito. Por quê? Porque existe coisas que acontecem no paralelo que eu acho que são incríveis que a pessoa faz. Eu acho que a pessoa faz um trabalho muito bom. Pelo menos ali até onde eu quando eu acompanhava mais próximo. E faz mesmo, já ajudou muita gente. Meu pai mesmo, que tem um monte de vício, meu pai melhorou muito, assim, acompanhando o conteúdo dessa pessoa e tudo. Mas nesse campo específico, eu acho muito leviana a forma que essa pessoa trata isso. Porque eu vi que não é bem assim, né? Só que eu não culpo também, porque eu acho que é uma pessoa que tá sendo, tá confundindo. Não sei, gente, eu não quero nem saber, assim, o que passa na cabeça da pessoa. Eu sei que comigo foi uma experiência péssima. E é aquela coisa que eu já falei com vocês, também minha opinião. Eu acho que ET não tá nem aí pra gente. Não tá nem aí. A gente se acha muito importante. A gente acha que nosso planeta é o melhor, que nós somos a raça mais incrível, que todo mundo quer dominar o planeta, que os ETs querem se relacionar com as lindas mulheres da Terra. Não, na minha opinião, não. Na minha opinião, nós somos iguais os peixes do oceano, que vai um biólogo vai lá, pega o peixe, estuda, mexe no peixe, abre, não sei o quê, aí vai lá e coloca um chip para ficar acompanhando a vida do peixe e depois manda de volta pro oceano. Eu acho que é isso, a mesma coisa com os pinguins. Ah, pô, a gente foi chipar aqui um pinguim, ele se machucou. Que pena. Tá bom, na próxima a gente toma mais cuidado. Eu acho que é bem isso. Então, não acho que tá, ET tá querendo cuidar de ninguém. Quem é espiritualista, que faz parte de trabalhos espiritualistas e médium, sabe que a gente não fica vendo ET no plano espiritual. Pode ter, sim, né? Eu acredito que tenha, sim. Mas não para ajudar a humanidade, para fazer com que a humanidade evolua, não é isso. Eu acho que os que são ok, eles vêm aqui para estudar, sabe, para aprender um pouco. Tem muita história de ETs, tem raças que falam que eles, os próprios Greys, né, falam que eles não se reproduzem mais naturalmente. Não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi de várias pessoas isso. Eles não conseguem mais ter reprodução natural. Eles mexeram tanto ali no DNA para poder fazer clones. Então eles ficavam mexendo muito ali. Ah, esse aqui é agora um filho de olho azul? Vão mexer no DNA. Você quer agora uma menina ao invés de menino? Vamos mexer. Você quer agora uma pessoa do cabelo liso ao invés do cacheado? A gente mexe no DNA. Mexeu tanto que não se consegue mais ter, se reproduzirem naturalmente, só em clones. E esses. Gente, tô falando o que eu ouvi, tá? Também não tenho certeza disso. Tenho certeza de nada disso. Mas o que eu já ouvi muitas pessoas falando. E esses clones, eles não têm. Eles vão perdendo capacidade emocional, né? Então, estão tão mexidos que a capacidade emocional está se perdendo. Então, eles tentam melhorar o DNA para que volte a reproduzirem naturalmente e voltem a ter um pouco mais de humanidade. Não sei se pode falar assim, humanidade, mas que voltem a ter um pouco mais de humanidade, né? Serem menos mecânicos, robóticos, né? Então, existem esses testes, essas experiências, a mesma coisa com os animais. Ah, pega a vaca, né? Vamos lá tentar levar uns animais, não sei o quê. Porque a tecnologia tem muito disso. Pensa nos países mais evoluídos economicamente falando, né? Estados Unidos, alguns países da Europa, economicamente falando, estão super evoluídos, são ricos e não sei o quê. Mas conforme você vai evoluindo tecnologicamente, economicamente, você vai estressando os recursos naturais daquele local. Então, por que vocês acham que não tem que os gringos vêm aqui para o Brasil e ficam de cara com a comida que é barata? Porque lá eles importam quase toda a comida deles, que é natural, né? Então, todas as verduras, carnes, frutas são todas importadas, então são muito caras. Aqui a gente come fruta que a vizinha, o pé da vizinha tá caindo as frutas aqui do lado do meu quintal. Não precisa nem pagar. Eu como abacate aqui na minha mãe, que meu pai tem um pé de abacate gigante. Eu não pago nunca, eu compro um abacate. Nunca eu compro uma banana, que meu pai tem um monte de pé de banana aqui, de bananeira. E então as pessoas ficam, como assim, gente? Porque é assim que funciona. Conforme vai aumentando a tecnologia, a gente vai estressando os recursos naturais. Somos ainda muito atrasados nesse aspecto. A gente não entende que a gente não pode. Não existe evolução quando você precisa destruir a natureza para isso, né? Enfim.
E dizem que acontece a mesma coisa com esses seres. Eles não são evoluídos moralmente falando, espiritualmente falando, consciencialmente falando. Eles são evoluídos tecnologicamente. Então, eles dominam muita tecnologia, mas foram tão ignorantes em outros aspectos que não conseguem mais se reproduzir. Não existe mais formas naturais de reprodução. Então é isso, sabe? A minha visão é essa. A gente ficar. E tudo bem, gente, quem estuda os ETs, tá tudo certo. A gente tem que estudar o que tem vontade, mas não fiquem endeusando. ET me leva, ET vê a gente como os pinguins que são. Que eles acompanham ali para ver os hábitos. Ai, como que eles se reproduzem? Como que, do que eles se alimentam? Como que é a organização social deles? É isso, tá? Então, assim, a minha experiência foi essa. Recentemente, eu voltei a ter sonhos semilúcidos com essas naves no céu. Mesmo estilo, eu olhava para o céu e ficava vendo coisa. Essa semana aconteceu, eu ia contar para vocês lá no Insta, mas eu fiquei com vergonha. Tudo que envolve ET, eu morro de vergonha de contar. Porque é muita viagem, né? Pelo menos quando eu me ouço falando sobre isso, eu fico, ai, gente, pessoas devem estar me achando maluca, né? Mas eu já dou uma pausa aqui para ver os comentários de vocês. Mas eu aconteceu de novo, né? Então, de novo eu tava na cozinha, só que foi muito estranho, porque teve mais detalhes, assim, num aspecto. Não, minto. Eu tava dormindo, aí meu marido, eu acho que ele saiu do corpo antes de mim, e aí eu acordei, eu saí do corpo com ele me chacoalhando. Aí eu falei, o que que é, né? Eu tinha dormido tarde e tal. Aí ele, você precisa ver o negócio, vem aqui agora. Eu, ai meu Deus, o que que é? Ele, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui lá na sala, aí ele falou assim, não, vamos lá pra varanda, que dá pra ver melhor. Aí a gente foi lá pra fora. Quando eu olhei pro céu, tinha uma nave enorme, enorme, e aí parada, assim, muito alta. Daqui a pouco veio juntando, assim, algumas perto, em torno dela, um pouco menores. Aí ele falava assim, aí eu, nossa, a gente precisa gravar isso. Ele falava, a gente precisa gravar isso. Eu falava assim, grava como? A gente tá fora do corpo. Ele ignorava o que eu falava, né? Ele não tava lúcido. Aí eu falava assim, ai gente, eu só consigo ver essas coisas quando eu tô fora do corpo. E aí eu via só um ponto luminoso, só que, gente, isso acontece, até uma dica, quando a gente tá fora do corpo, a gente pode dar zoom. Eu não sei se são com os olhos, se é com a mente. Se você quiser melhorar a visão de alguma coisa fora do corpo, você consegue. Você consegue, parece que o negócio tá aqui na tua cara. E aí eu lembro que eu foquei assim, ó, coloquei atenção assim meus olhos e eu quis ver mais detalhes. Na hora veio os detalhes. Gente, era impressionante. Impressionante. Eu vi o fundo dela naturalmente, né? Que ela tava lá em cima, eu vi só o fundo dela. E não tinha nada daquela imagem que a gente tem das naves que são todas de aço inoxidável, aço escovado, né? Que é aquela coisa cinza, prateada, não sei o que. Não. Era de um metal muito antigo. A parte de baixo, e assim, parecia, lembrava muito o fundo de uma baleia. Sabe uma baleia bem largona, assim? Lembrava muito aquele fundo, assim, sabe? Meio côncavo, assim. E o fundo dela era todo trabalhado em alto relevo. Era um metal com uma cor cobre. Não sei se era de cobre, mas a cor cobre parecia uma nave muito antiga, assim, era enorme. E ela era, a parte de baixo era toda grafada, não sei como é que fala. Com várias imagens, várias, sei lá, símbolos, né? Tinha vários símbolos. E um dos símbolos era aquele olho egípcio. Sabe aquele olho que é assim e tem tipo um negócio assim no meio? Sabe? Um olho assim e um negócio embaixo. Tinha aquilo, eu lembro daquele negócio. Mas tinha vários outros símbolos. Hieróglifos, isso, Pri. Isso aí. Tinha alguns que eu lembro que eu conhecia, assim. E eu lembro muito desse olho, do olho egípcio lá. Tem o nome, né? Olho de Horus, uma coisa assim, não lembro agora, mas tem o nome lá daquele olho. Tinha um monte de coisa, um monte de imagem, um monte de símbolos, de hieróglifos. E era muito, muito louco, gente. Eu ficava impressionada. Eu fiquei tão impressionada com aquela imagem que eu voltei pro corpo e acordei. Isso aconteceu agora, de segunda para terça. E foi isso. Essa é a minha experiência que eu tenho com esses seres. Eu nunca vi acordada, nunca vi. Aconteceu uma vez, assim, da gente. Não, já aconteceu umas 3 vezes. Da gente ver coisa aqui no. Eu moro numa casa que a gente tem. Que a casa é alta, né? A garagem fica embaixo e a casa sobe a escada da nossa casa.
Em volta não tem nenhuma casa tão alta quanto a minha, então eu fico vendo o céu bem limpo, assim, das minhas janelas. E a gente já viu aqui umas 3 vezes, assim, umas coisas que não tinha muita explicação, mas nunca foi com muito detalhe. Era tipo uma luz, um bagulho iluminado, assim. Mas fora do corpo, muitas coisas já vi. Mas é isso, assim, eu acho que eu não tenho vontade de ficar. Porque eu não sinto que eles estão muito aí pra gente, como eu falei pra vocês. Então, assim, a gente não sabe nem 5% do nosso próprio planeta, da nossa própria espécie, do plano espiritual. Então, pra mim, eu não quero, eu me senti extremamente usada, assim, em todos os sentidos, com essa experiência que eu tive, muito usada. Eu fiquei muito mal, muito traumatizada por mais de um ano, assim. Fiquei muito chateada, me senti muito idiota, assim, porque eu falo, pô, eu tenho tanto conhecimento, assim, espiritualista, como é que eu caio num negócio desse? Porque eu confio em alguém, mas alguém que eu nem conheço. Por isso que tudo que eu falo aqui pra vocês é um estímulo pra vocês terem as próprias experiências. E por isso que eu gosto tanto da projeção astral, porque é a chance de todo mundo ver com seus próprios olhos como acontece, como que as coisas são lá do outro lado. Como que realmente é esse plano espiritual que todo mundo fala. E muita gente não gosta quando eu falo isso, mas, gente, as coisas são muito mais normais, parecidas com a matéria do que a gente imagina. E quando a gente fica muito fascinado com coisas fantásticas, a gente cai muito na lábia de pessoas que não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo, estão indicando coisas que elas mesmas não estão testando, ou elas mesmas sabem que não é tão seguro assim, né? Enfim, mas também não sei, né? Aquela coisa, tem gente que erra tentando, né? Igual eu falei pra vocês na live de final de ano, nos aprendizados. É melhor a gente errar tentando do que a gente não errar, mas também não tentar nada. Então eu não fico julgando a pessoa, mas eu comecei a ser mais crítica em relação a práticas, sabe? Tem coisas que a gente não conhece, por isso que eu gosto de acompanhar assim mais de uma pessoa. Então, se é uma única pessoa falando sobre um assunto, aquilo eu não levo, desculpa, não levo em consideração. Mas se eu já ouvi alguém falando um pouco daquilo, pode ser diferente, porque cada experiência é única. Mas assim, tem gente que fala, por exemplo, da projeção astral. Tem gente que conta que trabalha, faz os trabalhos de resgate e amparo. Tem gente que fala que sempre vai com o mentor. Tem gente que fala que não vê o mentor, que tá lá sozinho. Mas tudo bem, você vê que tá todo mundo meio que falando da mesma coisa, mas com pequenos detalhes de diferença. Ali, pra mim, já é uma prova de que mais de uma pessoa tá tendo essa experiência. Mas quando é uma única pessoa falando daquilo, falando com muita convicção, dando receita de bolo, sabe? Ó, faz isso e faz aquilo. Eu falo muito da projeção astral porque é um estudo que Valdo Vieira falava lá na década de 50. Ele estudou sobre aquilo. Existe. Tudo que eu falo não é nada da minha cabeça. Existem técnicas e técnicas registradas em livros antiquíssimos, assim, que fala sobre isso. Muitas pessoas super sérias que fazem projeção, que contam suas experiências. Então, eu me sinto muito mais confortável de compartilhar isso e, né, dar dicas de como funciona para mim. E também sempre dou dicas de pessoas que também falam sobre o assunto. Muitos de vocês não conheciam Saulo, não conheciam Wagner Borges, não conheciam a Liliane Moura, que são grandes projetores que eu sempre indico aqui, né? Então, aí eu me sinto mais confortável. Não sou eu só falando da minha experiência de coisas que eu ouvi uma voz falando no meu ouvido. É muito perigoso. Essas vozes que só a gente ouve. Ninguém mais falou isso. Só eu que fui a escolhida para falar sobre esse assunto. Agora eu tenho mais cuidado. Mas eu não fico falando para as pessoas, olha, não segue essa pessoa, não faz. Porque eu acho que às vezes a gente tem que quebrar a cara mesmo para aprender. Ah, sabe uma coisa também? O Chico tem uma entrevista, acho que tá gravada. Eu acho que foi, não sei pra quem que ele falou isso, mas Chico já falou, Chico Xavier falou assim que eu não vou contar aqui, mas ele já falou de uma experiência que ele viu ETs, né? Ele tava num carro, na estrada, voltando pra Minas, e era de madrugada. Aí ele falou que viu, assim, umas duas naves, e eles correram, a nave desceu, uma coisa assim. Aí o Emmanuel apareceu pra ele, Emmanuel era o mentor dele, e Emmanuel falou assim, é melhor vocês, eles não são bons, né? É melhor ir direto. Não vamos tentar contato com esses seres, vamos embora. Mas aí o Chico falou, aí perguntaram pro Chico, acho que foi no Pinga Fogo, não lembro agora. Mas perguntaram pra ele, mas Chico, todos os ETs são bons, todos os ETs são maus?
Aí ele falou assim: olha, eu não sei se todos são. Eu não conheço todos, né? Mas o que eu posso falar pra vocês, pesquisem isso depois, é que Emmanuel falava pra mim: os altos, os altões e magros, eles não são bons. Se você se deparar com um deles, você corre sem olhar pra trás durante 7 dias. Ele falou desse jeito. Os altões, né? Os altos e magros. Quem são esses altos e magros? Não sei. Tem gente que tem vários nomes, né? Pleiadianos, arcturianos, não sei o quê. Eu não conheço muito bem essas denominações, não sei qual que é a diferença de um para outro. Como eu falei para vocês, os únicos que eu vi o rosto deles, eu vi a fisionomia, tinham essa aparência. Agora eles não falavam: oi, eu sou os pleiadianos, prazer. Não se apresentaram, nem falaram o que estava acontecendo ali comigo, né? Quem dirá se apresentar. Então eu não vou saber falar pra vocês o que eles eram. Cheio de coisa pra resolver com a vida. Vai ficar se envolvendo com isso, por quê? Curiosidade. Porque eu fui nessa de, vou fazer parte de uma egrégora pra ajudar. Na verdade, eu estava curiosa, eu queria ver qual é que era. Tinha gente que falava que se via dentro de nave, tinha gente que não sei o quê. Eu tive flashes, eu acordei, eu sonhei que eu tava num lugar com um grupo muito grande e era um negócio de metal por dentro, não sei o quê. Mas essa daí foi a que eu lembrei muito, durou muito tempo, foi muito agoniante, assim. E mas no final das contas, não era para trabalhar, para ajudar, era curiosidade. Por quê? Trabalho de amparo e resgate eu já fazia com mentor, com guia, quando a gente faz projeção astral. Se você trabalha num centro espírita, então você não precisa nem se colocar à disposição durante a oração. Você já está fazendo parte de um grupo que vai trabalhar quando sai do corpo, fato. De um centro espírita, de um terreiro de umbanda, com certeza absoluta. Então, eu quero participar de uma outra equipe, você já não tem a sua? Não era só ajudar, era curiosidade. Fernanda fala do mesmo jeito que os terráqueos vai explorar outros planetas, pegar umas pedrinhas, sei lá, isso, a gente manda uma nave lá, um robô, não conseguiu mapear nenhuma vida ali, mas sei lá, se precisa fazer um furo, não sei o que, é terra de ninguém aqui, né? Quando a gente tá aqui na Terra, o outro planeta pra gente é uma terra de ninguém. Então quem conseguir entrar lá, assim, no ponto de vista de dos terráqueos, dos seres humanos da Terra, o que eles vão fazer em outro planeta, eles não estão preocupados com ética, com não sei o que, não estão. Mesma coisa quem tá vindo de fora pra cá. Eu tava esperando essa pergunta, até tô preparada pra responder. O Rodrigo, mas e os mentores não te ajudam contra eles? Gente, nós não somos bebezinhos. Ninguém me obrigou a ir lá e ficar me colocando em situações que eu não conheço. Eu já tenho condições. Eu tenho condições de fazer essa análise, sabe? De ponderar. Só que eu me deixei levar pelo fantástico. Eu me deixei levar pela ideia de que, eu vou ver ET, vou entrar numa nave, eu vou não sei o quê. E não tô falando que a gente tem que se limitar, mas é uma única pessoa falando de uma coisa que ninguém mais falou, ninguém tem aquele tipo de experiência. Não é estranho? Esses dias, muito recente, o Saulo falou uma coisa que eu disse: gente, parece que ele me ouviu contando essa história. Assim, ó, gente, quando você vê uma pessoa falando sobre. É uma coisa que vai mudar a humanidade, é um segredo da humanidade, é uma notícia do astral única. Só contam pra essa pessoa que tá acontecendo isso, isso e isso, que lá o astral inteiro, a pessoa sabe todas as coisas que estão acontecendo no ninguém mais do planeta inteiro tá recebendo essas notícias. Gente, né? O Saulo falando, gente, tem que ter um bom senso. Não é que a pessoa está mentindo, mas você vai acreditar de cara, você vai ir lá e fazer tudo que tá. Então, né, de novo, eu não tô aqui falando mal de ninguém, cada um faz o que quer, mas eu sinto que eu poderia ter tido mais cautela, sabe? Usado melhor o meu conhecimento. Se uma pessoa se mata hoje, você fala, pô, o mentor não fez nada, gente, as pessoas têm livre-arbítrio. Se não é aquilo que muita gente refuta, que fala, então nós somos fantoches de Deus. A gente bem que queria ser fantoche de Deus, porque quando o bicho pega, a gente não queria ter a responsabilidade. Não, eu queria muito fazer, mas porra, por que, que o mentor não me impediu? Eu fiz porque eu fiz mesmo, mas podia ter me impedido, não podia não, gente. É traumático. Mas não morri antes da hora, né? Não matei ninguém. Então ele falou: bom, você quer se meter em colocar a mão em cumbuca, como fala? Sabe? Ficar entrando em local desconhecido, em terreno desconhecido, que você não faz ideia do que tá acontecendo. Experiência ruim e paciência. Aí você aprende. E assim funciona em tudo.
Mentor não é nosso controlador, sabe? Nós somos robôs que o mentor controla. Quando a gente tá perto de fazer uma besteira, o mentor vai lá, aperta um botão, a gente para tudo. Eu tive vários sinais, aquele sentimento. Por isso que eu falo, gente, o nosso sentimento, o nosso feeling, sabe? A famosa intuição. Não ignore sua intuição. Porque a intuição é justamente. Pode ser algo você mesmo, né? Sentindo, tendo aquela conexão. Ou pode ser os seus guias, seu te dando um recado. Aí você fica, não, mas eu quero só dar uma espiadinha, eu vou lá ver, não sei o que. Tá bom, né? A vida é tua. Então, Rodrigo, é o que o Espiritismo fala sobre o que o Chico falou, né? Que assim, a gente tem muito. Primeiro que fala assim, ó, ninguém é daqui. Muito dificilmente tem alguém originário desse planeta. Muito dificilmente. Se foi originário desse planeta, acabou indo para outro, se desenvolvendo um bom tempo ali em outro e voltou aqui, né? Por conta das etapas. Cada etapa você vai para um lugar que tem mais a ver com aquela etapa que você está vivendo. Então, o Espiritismo fala muito isso. A gente já veio de outro lugar, a gente não veio daqui. O ser humano é muito fácil de se distrair. A gente se distrai com uma facilidade que nem criança, gente. Nós somos muito infantis. É igual. Nossa, tô cheia de coisa para fazer hoje. Ai, vou entrar aqui no Instagram para ficar vendo aqui os negócios. É assim que a gente funciona. A gente gosta da ficção científica, a gente gosta do fantástico, a gente gosta das coisas incríveis, porque é muito chato essa realidade, muito não sei o quê. E a gente não sai do lugar, fica vivendo na fantasia. É mais ou menos assim que eles falam, tá? Pedro, Ju, você tem palpite sobre como eles lidam com o nosso mundo espiritual? Sim, tem relatos de pessoas que falam que já viram ETs trabalhando. Inclusive tem psicografias, olha que louco, tem psicografias do. Tem relatos naquela série de livros do André Luiz, que é A Vida no Mundo Espiritual. Eu lembro que alguns deles, conta que os espíritos que estão, tipo, em hierarquias assim mais altas, que são tipo dirigentes de cidades, guardiões de cidades, eles que de fato vêm para compartilhar conhecimento, para dar notícias, né, de coisas que a gente ainda não entende. O que a gente tem aqui essa visão desse Deus, desse Jesus, desses seres incríveis que passaram aqui, lá no gente evoluído. Ponto. Não tem esse endeusamento. Tem planetas que são muito evoluídos, não só consciencialmente falando, eles são muito evoluídos, eles não têm nada de religiosidade. Zero religiosidade. Então você vê como é louco. A gente tá aqui reclamando porque que o mentor não impede a gente de fazer besteira quando tá fora do corpo. Imagina a gente por a gente mesmo, nós por nós, né? Falar igual os, os rappers. É nós por nós. De ter essa autonomia. Todo mundo aqui vai falar, eu tô. Não sei. Porque o que eu mais recebo aqui é perguntas como essa. Ai, os mentores não cuidam da gente. Uma pessoa tirou a própria vida, a gente fala. Ai, gente, mas que injusto, ela tava sofrendo tanto, ainda vai sofrer lá do outro lado. Ela não mudou aqui, mudou, não vai mudar lá, né? Então, nós não estamos prontos para viver com essa autonomia toda. Vocês entenderam essa parte? A gente se acha muito, muito preparado, gente. Nós somos extremamente imaturos em muita coisa ainda. Bárbara, o que você acha do pessoal falando que os ETs estão vindo dos oceanos? Eu acho, Bárbara, que não são ETs. Eu acho que é um povo intraterreno. Dizem que existe uma espécie intraterrena. Também tem gente que fala que existe muita vida nos oceanos, espécies de vidas que a gente não faz ideia. Então, eu não acho que os ETs estão vindo do mar, né? Porque se é extraterrestre, eles têm que vir de fora. Só se eles vêm de fora e aí eles descem para depois emergir de novo. Sobre a experiência que eu tive, né, com a pessoa X, mas eu não tô falando para vocês que essa pessoa é horrível. Eu espero que vocês tenham entendido, né, essa parte que eu disse, que nesse aspecto, pra mim, foi uma experiência muito ruim, muito traumatizante. Eu não acho que a pessoa que possibilitou isso, eu só acho que às vezes ela tá tratando de um assunto que ela acha é uma prática que não sintoniza apenas com os seres com os quais ela tá vinculada. Eu não sei, né? Às vezes ela tá sendo usada para uma coisa, ela não tá sabendo. Mas eu prefiro não fazer juízo de valor. Eu escolhi não me envolver mais com essas coisas. Até porque, né, talvez eu tenha sido usado, meu DNA já tá por aí pelo cosmos. Então eu não quero, enfim, eu não, né, já foi, minha experiência já foi.
Tem muitas outras coisas que eu quero aprender, que eu quero estudar. Tem coisas. Quando a gente lê o Caibalion, né? Fez tanto sentido. Esse ano eu tô dedicada a estudar um pouco mais sobre estoicismo. Então, acho que tem tanta coisa ligada com a filosofia. Espiritualista não deve ignorar a filosofia. A filosofia traz muitas respostas, muitas respostas. Terminar essa live falando isso, eu queria que vocês ouvissem com o coração. Nós estamos num momento que a gente precisa subir um nível. A gente precisa subir um nível. Quem é espírita fica muito apegado a Kardec e Chico Xavier. Inclusive, gente, até nisso a gente está polarizando. O meu é melhor, o seu é horrível, eu quero brigar, porque a gente está externalizando o ódio, a gente está reproduzindo toda essa energia pesada que o mundo está vivendo. Eu acho que a gente tem que entender que a gente que tá na hora, a gente não tem que ficar esperando de novo, a gente fica procurando salvadores. Aí vem aqui uma pessoa como eu, acabei de falar para vocês. Eu encontrei uma pessoa que eu achava uma grande espiritualista, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que não sei o que, não sei o que. É uma pessoa que tá tentando, mas que erra bastante. Só que a gente não quer pensar, a gente quer alguém para mastigar tudo pra gente jogar na nossa boca e a gente só engolir. Só que a gente precisa começar a evoluir essas teorias. Então, Kardec foi incrível, Chico foi incrível, Jesus foi incrível, os apóstolos foram incríveis, né? Os orixás são incríveis, as entidades que trabalham formular. Não é que o conhecimento é ultrapassado, o conhecimento foi passado da forma que dava para passar naquela época. E é isso que a gente não entende. Se você falar essas coisas que você fala aqui hoje, o que, que ia acontecer? O que, que ia acontecer? Ia preso, ia ser morto, ia ser perseguido no manicômio, porque está falando que vê espírito. Só que a gente está cobrando as pessoas de 1900. Quem aqui tá psicografando? Alguns de vocês estão psicografando? Quem fala que Chico Xavier era romancista? Alguém aqui tem uma carta psicografada? Alguém está escrevendo algum livro? Alguém está tocando algum projeto de contato com espíritos? Fazendo isso, a gente só fica aqui revolucionando na internet. A gente só quer fazer revolução no alto do nosso sofá aqui, ó, com o dedinho deslizando o feed. Então, se a gente não tá fazendo nada minimamente parecido com o que essas pessoas falam, a gente, ó, cala a nossa boca, senta e fica esperando a banda tocar. E é isso, e não acha que você desencarnando as coisas vão ser incríveis lá do outro lado, não. Vai ficar lá do outro lado com a barriga aberta, tá? Porque a consciência não expandiu, não acontece uma mágica. E se nós somos espiritualistas, então vamos começar a pesquisar, vamos começar a estudar, em vez de ficar criticando. Você já foi numa casa espírita, já tomou uns passes, já aprendeu a dar passe? Você já foi num terreiro conversar com uma entidade? Ler livro é legal, gente, mas os livros é só teoria, né? Bom, falei bastante.